Durante esses 2000 anos de história do cristianismo, banalizou-se muito a pregação do Evangelho. O fato é que no começo, a pessoa de Jesus não era uma opção, a pessoa de Jesus não era uma oferta diante da qual o pecador podia se dar ao privilégio de dizer sim ou não e poderia continuar no ritmo normal de vida sem que nada fosse afetado na sua existência. Nos primeiros dias do Evangelho, o pecador era como que espremido contra a parede e ele era constrangido a tomar uma decisão diante do fato de que havia só uma chance de escape, de salvação para ele, que era entregar-se em confiança a Jesus de Nazaré. Os anos se passaram e a mensagem, como eu disse, foi sendo banalizada. O Evangelho transformou-se, como diz Juan Carlos Ortiz, numa mensagem de ofertas, num bazar, onde o Evangelho, onde Jesus é oferecido como uma coisa muito frágil, diante da qual o pecador toma a posição que quer e fica ali na imagem ou na mente a imagem de que, ainda que diga não, tudo continua muito bem, continua como antes e que nada vai interferir na sua vida futura, quer ele diga sim ou não a Jesus como Salvador da sua alma. E vários tipos de evangelhos apareceram. Apareceu o evangelho extremamente místico que desembocou numa prática de espiritismo que entre os judeus se chamava Cabala e que depois foi codificado entre os gentios por Allan Kardec e que não desprezou, não deixou de lado a presença da Bíblia, entretanto saiu dos trilhos de obediência à palavra de Deus, contrariando todos os pressupostos doutrinários mais claros e pertinentes de todas as Escrituras, e passou-se a pregar sob a ótica e com a lente do kardecismo de que fora da caridade não há salvação. E temos que reconhecer que, do ponto de vista estatístico, nenhum grupo, mesmo os evangélicos, e os evangélicos talvez sejam os mais negligentes nisso, nenhum grupo é socialmente tão ativo quanto os kardecistas, porque teologizaram a caridade e aprenderam e ensinam que fora dela não há salvação. Surgiu a teologia da congregação romana, da igreja cristã, da igreja católica, que historicamente tem toda uma origem lá no cristianismo primitivo, mas que com o passar dos anos tornou-se, como eu li recentemente, numa frase muito bem elaborada por um grande pensador religioso evangélico, numa igreja de mediadores, numa igreja eminentemente de mediação, e ela suporta todos os confrontos teológicos que possam aparecer, absorve desde que não se mexa nas mediações ou nos mediadores, desde que se creia na intercessão dos santos, desde que se creia na mediação da santa e bendita Virgem Maria, desde que se creia no papel de magistrado, e não só de magistrado, mas de mediador da própria igreja, fora da qual prega-se na teologia de lá, não há salvação. E essa é uma forma que o cristianismo tomou com o passar dos anos. Aí vieram os reformadores que tentaram colocar a coisa no trilho, e a história foi caminhando e os grupos foram se desviando, e já do meio chamado evangélico apareceram algumas das heresias mais notáveis dos últimos séculos, como o adventismo do sétimo dia, não apenas por ser adventismo, porque adventistas são crentes, mas a origem doutrinária do adventismo do sétimo dia, agarrando-se a uma premissa bíblica, elaborou uma doutrina perigosa, defendida pelas visões e pelos êxtases de alucinação de Ellen White. Depois surgiram as testemunhas de Jeová, que de Jeová não testemunham coisa nenhuma, porque na verdade o que eles pregam é a existência de um grupo que se tornou uma expressão única de Deus sobre a face da terra e cuja constituição contraria a própria lógica, porque afirmam ser 144 mil salvos, quando na realidade isso é uma referência aos 12 mil de cada tribo de Israel, que são 12 tribos que irão testemunhar na grande tribulação para pregar o Evangelho após a retirada da igreja, o arrebatamento promovido pelo Espírito Santo. Mas aí estão as testemunhas de Jeová. Surgiram depois os Mormons, que é uma história mal contada, né? Outro dia eu e Carmen recebemos na nossa casa a visita de 2 jovens americanos, e eles chegaram, 2 elders, que de elders não tem nada, são jovens. Aí entraram, a nossa cadela, que era muito mal educada, recebeu um deles logo com uma dentada na perna.
Digo, parece que essa cachorra conhece doutrina. Aí eles entraram. Eu não disse que era pastor e nem a gente disse que era crente. E eles começaram a falar. E um começou a falar. Pegou o Novo Testamento e deu um banho de Novo Testamento. História linda, bonita. Eu digo, mas que coisa interessante, só Bíblia, só Novo Testamento e bonito. Nada errado. Aí quando um calou, quando um fechou a boca, o outro já emendou. Aí ele abriu o livro de Mórmon e começou o problema, né? E para terminar a história foi difícil. Aí eu acabei dizendo que era um pastor, que conhecia a palavra de Deus, que havia estudado e lá vai. E eu fiquei impressionado como eles usaram durante tanto tempo na minha casa o Novo Testamento, para depois chegar na história de Joseph Smith, que teria tido uma visão de um anjo, de Moroni, que lhe apareceu, né, no interior dos Estados Unidos, e que ele trouxe uma revelação de 12 tábuas de ouro com os novos mandamentos, e se tornou uma espécie de mediador. E o que eles não dizem, eu lhes perguntei, é o fato de que Joseph Smith morreu louco na cadeia. Mas é um desvio do cristianismo, porque a mensagem foi sendo banalizada. E agora, mais recentemente, com os grupos, eu não gosto de chamar de neopentecostais, porque isso pega um pouco dos irmãos amados pentecostais, que são bíblicos e sérios. Mas grupos que surgiram aí, fazendo com que a pregação do Evangelho se tornasse uma coisa descaracterizada. Você começa a ouvir falar em milho ungido, em bala poderosa, né? Em óleo santificado, e as pessoas começam a levar para casa isso, é fita no braço, é sal grosso, é não sei o que, as coisas mais estranhas que se pode imaginar, e são milhões e milhões de pessoas que estão se deixando levar por esta banalização do cristianismo, com uma mensagem que não empurra o pecador contra a parede, que não o constrange e faz pensar que Evangelho é um bom conselho. Presta atenção, Evangelho não é conselho, Evangelho é a única opção de vida que você tem. E o pregador do Evangelho, para ser honesto, precisa lhe dizer o seguinte: fora de Jesus é inferno, e só inferno, e nada mais do que inferno. Por isso, meus queridos, nesta noite eu quero que nós nos confrontemos com 4 grandes perguntas a respeito da salvação. 4 grandes perguntas que precisam ser respondidas, para que o Evangelho não seja banalizado, transformado num discurso inútil, numa mensagem de ofertas, né? O Evangelho não seja transformado numa coisa simplesmente mística, mas que ele seja a realidade que nessa noite, pelo amor de Deus, vai lhe colocar na bifurcação da vida, na encruzilhada, para que você tome a grande decisão de sua história e diga se quer ou não quer, se vai ou não vai, vida fora com Jesus de Nazaré. A primeira pergunta que a Bíblia tem muitas, mas eu prefiro 4 nessa noite. Está em Mateus 27 e 22, e ela aconteceu quando Jesus e Pilatos conversavam, né? Quando Jesus e Pilatos dialogavam, e de repente o governador romano da Judéia olha para Jesus, olha para a multidão e faz esta pergunta extraordinária: que farei de Jesus chamado o Cristo? O que farei de Jesus chamado o Cristo? E a resposta da multidão acaba com a ideia tola de que a voz do povo é a voz de Deus, e que vox populi vox Dei, porque foi a voz do povo que respondeu dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Esta jamais seria a voz de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa noite é que esta pergunta de Pilatos é a prova bíblica de que em alguma hora da vida, de uma forma ou de outra, o homem se é colocado diante desta decisão: o que é que eu vou fazer de Jesus? Você talvez não perceba, mas eu quero lhe dizer nessa noite que o Espírito Santo já trabalha na sua vida há muito tempo, com as circunstâncias, subproduzindo condições que você nem imagina, para que numa hora X você chegue à decisão. É isso que o Senhor Jesus diz ao apóstolo Paulo, ou melhor a Saulo, quando ele cai na estrada de Damasco. Jesus diz a Saulo: dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Que aguilhões? Os aguilhões da obra de convencimento do Espírito Santo, que já vinha trabalhando quando ele teve as vestes de Estevão jogadas a seus pés,
Um homem com a sensibilidade e a capacidade de Saulo jamais sairia incólume de uma cena de apedrejamento como aquela. Dos seus encontros com os cristãos, dos santos que ele obrigou a abrirem a boca para blasfemarem contra Deus, de outros que ele torturou e até matou. E no meio de tudo isso, o Espírito Santo trabalhando, até que ele cai na estrada de Damasco e Jesus diz: Saulo, para de recalcitrar contra os aguilhões. E ele se rende. Ali é a hora para Saulo dizer o que ele vai fazer de Jesus chamado Cristo. Ele poderia fazer o que fez o jovem rico e doutor da lei. Quando Jesus lhe disse quais eram os custos do reino de Deus, diz a Bíblia que ele virou as costas e muito triste retirou-se, porque era dono de muitas riquezas. Saulo poderia ter tomado esta decisão, Saulo poderia ter rejeitado. Entretanto, quando ele é confrontado com esta bifurcação da vida, o que farei de Jesus? Ele olha, pensa e diz: quem és tu, Senhor? O que é que o Senhor quer que eu faça? E Jesus diz: levanta-te, entra na cidade, e ali tu ouvirás o que tu tens de fazer. Meu amigo, minha amiga, você pode nesta noite estar sendo colocado pelo Espírito Santo diante desta encruzilhada. E a pergunta que eu lhe faço agora é: o que você vai fazer agora de Jesus chamado Cristo? Vai dizer como a multidão: crucificam? Talvez você diga: não, pastor, eu não sou louco. Mas se você rejeita conscientemente a salvação através da pessoa de Jesus, você está dizendo: crucificam. Ou você vai dizer como Saulo: quem és tu, Senhor? Que queres que eu faça? A segunda grande pergunta, amados irmãos e amigos, está em Hebreus capítulo 2 e verso 3. É a pergunta que surge quando o escritor aos Hebreus narra o julgamento dos anjos caídos e mostra a severidade de Deus, como Deus é radical no julgamento dos anjos que caíram, porque é uma coisa misteriosa na Bíblia, mas os anjos caídos não têm nenhuma chance de arrependimento. Você nunca vai ver um anjo levantar a mão num culto dizendo: eu aceito Jesus como Salvador. Você nunca vai ver um anjo caído se arrependendo, dizendo: eu era assim, mudei de vida. E eu digo aos meus alunos que é por isso que anjo não prega o Evangelho. Eles teriam a vida muito mais reta do que eu e você para pregar. Ninguém teria tanta limpeza do ponto de vista ético, moral, de testemunho moral como um anjo. Eles são retos. Eles tiveram vontade, pediram a Deus, ansiaram pregar o Evangelho, e Deus disse: não, porque um anjo não tem poder de testemunho. Qual é o anjo que pode sentar com a prostituta e dizer: tem esperança para você porque eu já fui prostituta e Jesus me salvou? Qual é o anjo que pode sentar com um viciado e dizer: ânimo, olha para frente, porque eu já cheirei cocaína, tomei heroína, fumei maconha e Deus me libertou? Anjo não tem poder de testemunho. É talvez por isso que eles, porque são uma geração completa em si mesmos, não têm a chance do arrependimento, porque quando Jesus morreu na cruz, salvou uma geração, e o anjo é uma geração completa nele, ele começa e termina nele, e teologicamente seria necessário um calvário para cada anjo caído. Mas a grande pergunta que o escritor aos Hebreus faz quando analisa esta situação é esta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aí, meu amigo, você vê que a salvação não é uma brincadeira. Salvação não é produto empacotado pela igreja evangélica. Quando nós dizemos que somos salvos, não é porque somos melhores, pelo contrário, fomos acometidos pela consciência de que somos os piores. Quando a gente fala em salvação, não está chamando você para um grupo de elite, a gente está lhe dizendo por experiência própria de vida que não há outro caminho nem outra forma. E a pergunta dos Hebreus é essa: como escaparemos nós? Como? Sabe qual é a resposta? Não escaparemos. Jonathan Edwards, famoso pregador congregacional, ficou conhecido por um sermão que hoje ainda anda pelas livrarias séculos depois, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado.
E conta a história que ele era um homem alto, que falava pesado. E ele pregou este sermão numa noite numa grande catedral inglesa. E os que estavam presentes testemunharam, escreveram, dizendo que ele leu o sermão todo. Ele leu com o cotovelo no púlpito e a cabeça apoiada no cotovelo. E aquele grande templo era cheio de colunas. E diz os historiadores que enquanto Jonathan Edwards pregava sobre pecadores nas mãos de um Deus irado, o Espírito Santo foi derramando uma consciência de pecado e de condenação para quem não tinha Jesus como Salvador, que as pessoas começaram a chorar, a orar, a gritar, e diz a história que elas se agarravam nas colunas, porque a sensação que tinham era que estavam escorregando na direção do inferno, e elas chorando se agarravam nas colunas e gritavam: salva-me, salva-me, salva-me. Foi o maior sermão que Jonathan Edwards pregou na sua vida. Billy Graham se tornou o homem que é pela simplicidade e objetividade das mensagens. Eu estava lendo esses dias algum comentário sobre a vida dele, e a pessoa que escreveu este comentário dizia: a frase mais repetida por Billy Graham em toda a sua vida foi esta: a Bíblia diz. A Bíblia diz. Quem fosse para uma reunião esperando ouvir uma peça de Billy Graham sairia frustrado. Eu ouvi um sermão pregado por ele chamado O Carnaval de Belsazar, e quando ele fazia o apelo, milhares de pessoas desciam, pareciam ondas, ondas e ondas e ondas, descendo das arquibancadas, e a gente dizia: mas meu Deus, o que foi que esse homem disse? A mensagem mais simples que se pode imaginar, mas era a mensagem da confrontação. O pecador sabia que a partir daquela hora, ou ele dizia sim, ia para o céu, ou ele dizia não, ia para o inferno. Ele sabia que a sua eternidade estava para ser decidida ali. Ele sabia, pela simplicidade cristalina das mensagens de Billy Graham, que era 880, tudo ou nada. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Terceira pergunta está em Atos 16 e 31. Na cidade de Filipos, quando Paulo e Silas estão presos, e há um terremoto, o pastor Caio dizia que era de epicentro localizado, porque destruiu a cadeia e nada mais. Não destruiu nenhuma casa vizinha, só a cadeia acabou-se. E aquele carcereiro, que é o maior exemplo de conversão no Novo Testamento. Esses dias eu estava lendo um sermão que meu pai pregava, uma mensagem de papai, e ele falava sobre a conversão daquele carcereiro. Como é que muda tanto uma pessoa do início da noite para a madrugada? No início da noite o homem era cruel, prendeu Paulo e Silas, botou no tronco, deu uma surra, meteu o chicote e brabo. Aí conheceu Jesus. Naquela mesma noite, antes que o sol nascesse, ele pega Paulo e Silas, leva para a casa dele, dá um banho em cada um e faz uma sopa quente e dá para eles comerem. Foi que mudou o coração. Às vezes eu converso com Carmen e digo assim: a nossa carne às vezes pede e diz: Senhor, disciplina A, disciplina B. A gente nunca pede disciplina para a gente. Eu digo: mas o caminho de Deus não é esse. O caminho de Deus é mudar o coração. Quando houve o primeiro Rock in Rio, esse que está havendo agora, a terceira edição, o Rio de Janeiro estava saltitante, e os irmãos, as igrejas evangélicas criaram uma resistência horrorosa, e todo lugar que aparecia um roqueiro era o diabo. E eu me lembro, eu estava na Vinde naquela época, chegaram rapazes ali animados e disseram: vamos orar para Deus queimar os instrumentos, para Deus queimar a aparelhagem de som. Queriam fazer umas orações para Deus queimar todo o equipamento de som na véspera do Rock in Rio. Aí o pastor Caio disse: irmãos, se esses aparelhos forem queimados, em 24 horas eles repõem e botam coisa melhor. Agora vamos orar para Deus mudar o coração deles. Porque se Deus mudar o coração, o sujeito que ia pegar a guitarra para tocar um rock pauleira, ele vai louvar Jesus. E o que mudou não foi o equipamento de som, foi o coração. Amém? Foi o que aconteceu com o carcereiro. A mesma cadeia, como tem aquela música, a mesma praça, o mesmo banho, era a mesma cadeia, né? O mesmo lugar, mas o homem mudou. Começou a noite querendo destruir Paulo e Silas, terminou a noite fazendo uma sopinha quente
para eles comerem uma canjinha de galinha. Começou a noite descendo o chicote, terminou a noite lavando as feridas. O que foi que mudou, amados irmãos? O coração. Pois foi este homem que na hora crucial da vida fez a terceira pergunta sobre a qual eu estou falando: que farei para ser salvo? É aí que muita gente se engana, porque a pergunta dele é típica de um pagão: o que eu farei? A salvação não se chega a ela pelo fazer, mas pelo crer. Essa é a pergunta típica de quem não conhece Jesus. O que é que eu faço? Ele estava certamente pensando em obras, em atos, em ações. E Paulo então emenda e diz: crê. Paulo não diz faça isso, faça aquilo. Paulo diz: crê. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê. Ele creu e foi o segundo europeu a ser batizado. O primeiro foi Lídia e o segundo foi este carcereiro anônimo da cidade de Filipos. A quarta e última pergunta está em 1 Pedro 4,17. Quando Pedro discorre sobre a salvação, e depois de falar sobre a graça de Deus, ele solta esta pergunta tremenda. Ele diz: qual o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Jesus Cristo? Qual o fim? E ele mesmo diz: condenação eterna. Meu querido, preste atenção, não se iluda. Não há salvação fora de Jesus de Nazaré. A Igreja Batista de Manaíra pode ser como é, animada, alegre, abençoada, mas ela jamais lhe salvará. Só quem salva você é Jesus. Os irmãos da Assembleia têm um louvor que eu gosto muito, antigo, não sei nem se cantam ainda. E eles cantavam dizendo mais ou menos assim, não sei se é exatamente, mas era mais ou menos isso: não foi Maria nem José, nem Paulo nem Barnabé, foi Jesus de Nazaré. E iam rimando por aí. Não foi Pedro nem foi Tomé, não sei quem lá e nem Raquel, foi Jesus de Nazaré. Dizendo que fora de Jesus não há salvação. E no Monte da Transfiguração, quando o Pai fala, ali estão Elias e Moisés, a lei e os profetas. Mas de repente diz a Bíblia numa afirmação linda: levantando eles os olhos, Pedro, Tiago e João, a ninguém viram a não ser Jesus. E uma voz do céu que lhes dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Amém? Não há outra forma, queridos. Eu estava lendo hoje a história de Abraão levando Isaac para o sacrifício, e eu estava impressionado com tudo aquilo, quando de repente chego ao ponto em que Isaac olha para o pai e faz esta pergunta: pai, temos aqui a lenha e o cutelo, mas onde está o cordeiro? Essa pergunta é tremenda, porque podia ter muita lenha para fazer fogo e muito cutelo para sacrificar, mas sem cordeiro não há culto. E o que eu quero lhe dizer nessa noite é que qualquer mensagem, por mais bonita que seja, se não tiver o cordeiro como centro, ela não terá o poder para levá-lo à salvação eterna. Há muitos que hoje têm o cutelo, o instrumento, a agilidade, a capacidade, tem o cutelo que executa, que faz a obra, mas não tem o cordeiro. Outros têm a lenha, que produz o fogo para reuniões quentes, que queimam, mas sem o cordeiro. O centro, o momento central de toda a fé cristã é Jesus. Apocalipse capítulo 5 nos ensina que quando João foi arrebatado aos céus na ilha de Patmos e teve aquela visão, ele diz que o centro de tudo era o Cordeiro de Deus, e todos lhe cultuavam. E ele disse: tragam. Os anciãos diziam: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o poder, riquezas, força, tudo, a sabedoria. Ele é digno de tudo, ele é o centro, em torno dele giram todas as coisas. Não estamos aqui para pregar cutelo nem lenha. A igreja evangélica se notabilizou ao longo desses últimos 400 anos, não por pregar cutelo e lenha, mas por pregar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não estamos interessados em cutelos, não estamos preocupados com lenha, até preferimos, se for o caso, de optar que não haja lenha nem cutelo, mas que a misericórdia de Deus não deixe a gente sem o Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus, ele remove, ele tira, e mais do que isso, o texto original diz: ele carrega sobre as costas
o pecado do mundo. Ele leva consigo, vai embora e leva para sempre o meu pecado e o seu pecado. E o diabo pode olhar para cada um de nós e jamais poderá nos condenar, para desespero dele, porque somos justificados mediante a fé na pessoa de Jesus, e por isso temos paz com Deus. Você, meu amigo, pode estar numa igreja que tenha muita lenha, que tenha muito cutelo, mas se não tiver o cordeiro, a situação está ruim, e você está condenado, não porque você é pior do que eu, e eu estou salvo não porque sou melhor do que você, mas porque tive a consciência de que sou um pecador desgraçado, cuja única chance era entregar a vida a Jesus e confiar na obra que ele realizou na cruz do Calvário. Por isso, nessa noite, você precisa responder essas 4 perguntas. O que é que você vai fazer agora de Jesus chamado Cristo? Vai mandar crucificá-lo? Por isso, nesta noite, você vai responder essa pergunta: como é que eu vou escapar se eu negligenciar essa salvação? Tenho chance? Não. Você vai responder a terceira pergunta: o que é que você precisa fazer para ser salvo agora? Crer. E você vai responder a última pergunta: qual o destino dos que desobedecem ao Evangelho? Condenação para todos sempre, sem chance de arrependimento. Amém?